Essa teoria pode mudar tudo o que achamos que sabemos sobre a realidade, o espaço e o tempo. Novos dados do telescópio espacial James Webb sugerem de fato que todo o nosso universo poderia ser o interior de um gigantesco buraco negro. De galáxias em rotação a buracos negros gigantes, passando por toques de minhoca e buracos brancos. Hoje estamos vivendo uma verdadeira crise de existência cósmica. Sejam bem-vindos, pessoal! Os buracos negros estão entre os objetos mais fascinantes e misteriosos do cosmos. Se esses mistérios cósmicos te cativam tanto quanto a mim, clica agora mesmo no botão de inscrição. Não custa nada, você não vai perder mais nenhuma descoberta revolucionária e com isso ainda vai me ajudar. Muito obrigado, pessoal! Os buracos negros não param de virar de cabeça para baixo o que sabemos sobre física. Mas e se eu te dissesse que talvez já estejamos dentro de um buraco negro? A ciência encontrou indícios surpreendentes disso com a ajuda do telescópio espacial James Webb. Os cientistas perceberam que a maioria das galáxias observadas até agora gira na mesma direção. Cerca de 2/3 giram no sentido horário, enquanto o outro terço gira no sentido anti-horário. Mas em um universo aleatório, a proporção deveria ser de 50 por 50. Essa observação de 263 galáxias foi feita no âmbito do James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JADS. E uma possível explicação para essa estranha coreografia cósmica é que nosso universo nasceu com uma rotação, e isso, por sua vez, estaria de acordo com uma teoria chamada cosmologia dos buracos negros. Em termos mais simples, nosso universo poderia estar dentro de um buraco negro. O que isso significa? Bem, a cosmologia dos buracos negros é uma teoria super interessante que diz que nosso universo observável está dentro de um buraco negro que, por sua vez, existe dentro de um universo pai maior. A teoria sugere que o horizonte de eventos, ou seja, a fronteira da qual nada mais consegue escapar de um buraco negro, é ao mesmo tempo o horizonte do universo visível. E fica ainda mais louco. Essa teoria também implica que cada buraco negro no nosso universo poderia ser a porta de entrada para outro universo bebê. Esses universos não seriam observáveis para nós, porque estão atrás do horizonte de eventos. Isso significa que informações nunca podem sair do interior de um buraco negro para um observador externo. Nikodem Poplawski, um físico polonês da Universidade de New Haven, é um grande defensor dessa teoria. Ele diz: a matéria dentro do buraco negro atinge um estado de densidade finita extremamente alta, para de colapsar, sofre um recuo como uma mola comprimida e começa a se expandir rapidamente. Forças gravitacionais extremamente fortes próximas a esse estado causam uma produção intensa de partículas, o que aumenta a massa dentro do buraco negro em muitas ordens de magnitude e intensifica a repulsão gravitacional que impulsiona o recuo. E esse rápido recuo, após um impacto tão grande, pode ter sido o que levou ao nosso universo em expansão, um evento que hoje chamamos de Big Bang. Afinal, os buracos negros são mestres da gravidade e talvez tenha sido uma espécie de recuo gravitacional que fez nosso universo começar dentro do horizonte de eventos com o Big Bang. Mas o que isso tem a ver com a rotação das galáxias? Lior Shamir, líder do novo estudo, explica. A análise das galáxias foi feita por meio de uma análise quantitativa de suas formas, mas não são necessárias habilidades ou conhecimentos especiais para perceber que os números são diferentes. Com o poder do telescópio James Webb, qualquer um pode ver isso. Aqui você vê a imagem do James Webb. As galáxias estão marcadas com cores diferentes dependendo do sentido de rotação e, de fato, vemos uma tendência clara de rotação. Os buracos negros, que se formam a partir de estrelas ou no centro das galáxias, todos giram. Isso significa que o eixo de rotação de um buraco negro influenciaria nosso universo se estivéssemos dentro desse buraco negro. A chamada torção do espaço-tempo pode ter ajudado a evitar uma singularidade, ou seja, um ponto infinitamente denso sem extensão, e em vez disso, criar um novo universo fechado em si mesmo. Se nosso universo herdou o eixo de rotação do buraco negro pai, isso pode ter influenciado o movimento das galáxias e explicar por que a maioria delas gira em uma única direção. O que chamamos de universo pode ser apenas uma entre possivelmente infinitas bolhas em um multiverso muito maior. Cada buraco negro em nosso universo é um portal para outro universo, e nosso próprio universo pode ter surgido do buraco negro de um universo pai. Tem um argumento que, na minha opinião, fala muito a favor dessa teoria. A massa do nosso universo e sua extensão se encaixam surpreendentemente bem com o que se esperaria do horizonte de eventos de um buraco negro dessa dimensão. Se calcularmos qual seria o raio de Schwarzschild de um buraco negro com a massa do universo, chegamos a quase 45 bilhões de anos-luz. Ou seja, praticamente o mesmo raio do universo observável. Nosso universo tem exatamente as dimensões que se esperaria de um buraco negro com essa massa. Será que isso é coincidência?
Mesmo assim, é claro que tudo isso é especulação. A cosmologia do buraco negro é uma teoria fascinante, mas, por enquanto, continua sendo exatamente isso, uma teoria. Se o nosso universo realmente existe dentro de um buraco negro, então temos que falar também das dimensões gigantescas que esses monstros cósmicos podem atingir. Os buracos negros supermassivos estão entre os objetos mais fascinantes do cosmos. No chamado aglomerado de Fênix foi encontrado um monstro que ultrapassa a nossa imaginação. O aglomerado de Fênix é um aglomerado de galáxias maciço e quente, localizado a cerca de 8,5 bilhões de anos-luz da Terra. E acredita-se que seja justamente esse buraco negro supermassivo no centro do aglomerado de Fênix o responsável pela formação de tantas estrelas naquela região. O buraco negro absorve material do seu entorno e, com isso, libera energia e radiação que contribuem para que o gás e a poeira se aglutinem perto dele, levando à formação de estrelas. Além disso, há quantidades gigantescas de gás quente no centro do aglomerado. Esse gás tem uma temperatura de vários milhões de graus e emite radiação na faixa dos raios X. Aqui vocês estão vendo uma imagem de raios X do telescópio espacial Chandra da NASA. E o buraco negro também é responsável por essas altas temperaturas, já que libera calor e radiação que aquecem o gás. Essa energia é expelida principalmente na forma de jatos gigantescos, explosões violentas que se formam no disco de acreção de um buraco negro. Esse monstro se chama Phoenix A. Segundo estimativas, e agora se segurem, ele pesa cerca de 100 bilhões de vezes mais que o Sol. Com 100 bilhões de massas solares, esse gigante cósmico é, portanto, mais pesado em 34 bilhões de massas solares do que o anterior detentor do recorde, Tom 618. Aqui vemos uma comparação de tamanho entre Tom, Fênix A e a órbita de Netuno. Fênix A é realmente um monstro gravitacional e agora vem mais alguns fatos incríveis que vão te deixar de queixo caído. Fênix A é nada menos que 24 mil vezes mais pesado que o buraco negro central da nossa Via Láctea, a estrela Sagitário A. Dar uma volta completa em Fênix A levaria 71 dias e 14 horas, a velocidade da luz. Com a ajuda do telescópio Hubble, a NASA conseguiu tirar uma foto ainda melhor do núcleo ativo do aglomerado Fênix. A ideia de que estamos vendo algo que está a 8,5 bilhões de anos-luz de distância é simplesmente incrível. Em um comunicado da NASA sobre a imagem, disse: 10 bilhões de massas solares de gás frio estão distribuídas ao longo de filamentos ao norte e ao sul do buraco negro, provavelmente provenientes de erupções do buraco negro supermassivo no centro da imagem. Com essas dimensões inimagináveis, o Fênix A pertence a um grupo muito especial de buracos negros, os chamados Stupendously Large Black Holes, ou SLAB. Esse termo descreve buracos negros que são ainda muito maiores do que os buracos negros supermassivos comuns. O Phoenix A é o único SLAB conhecido até agora, e agora alguns pesquisadores já suspeitam que, em algum lugar lá fora, nas vastidões do cosmos, possa haver até mesmo buracos negros que logo após o Big Bang acumularam tanta matéria que poderiam pesar até 100 trilhões de vezes mais do que o Sol. Mas o que aconteceria, na verdade, se um buraco negro como o Fênix A estivesse perto de nós? Aqui vocês veem nossa linda Terra, que sem suspeitar de nada, segue sua órbita ao redor do Sol, e agora vamos colocar um buraco negro ao lado do Sistema Solar, cuja massa aumentamos para 100 bilhões de massas solares. Aqui você vê novamente a nossa bela Terra girando sem suspeitar de nada ao redor do Sol, e agora colocamos um buraco negro ao lado do Sistema Solar, cuja massa aumentamos para 100 bilhões de massas solares. Bem, isso não parece fazer muito bem ao Sistema Solar. Todos os corpos celestes, incluindo o Sol, desaparecem atrás do abismo gravitacional. Aliás, podemos observar aqui um efeito chamado lente gravitacional. A gravidade de muitos buracos negros é tão forte que influencia as partículas de luz que chegam aos nossos olhos vindas do cosmos. Isso provoca essas distorções. Essas dimensões são realmente difíceis de entender, mas os buracos negros não impressionam só pelo seu tamanho gigantesco, mas também pelo seu comportamento. Alguns deles voam pelo espaço de forma totalmente descontrolada. A NASA descobriu um exemplar particularmente espetacular com o telescópio Hubble. Na imagem dava para ver uma espécie de faixa brilhante. No começo, Peter Van Dokkum achou que fosse um artefato na imagem, causado pela radiação cósmica, ou seja, algo que a gente normalmente quer tirar da foto. Mas quando a equipe de pesquisa filtrou os artefatos da imagem, a faixa continuava lá. Aos poucos ficou claro. O que no início parecia um erro na imagem é uma das descobertas mais empolgantes dos últimos tempos. Um buraco negro supermassivo ejetado de sua galáxia, arrastando atrás de si uma cauda de estrelas em formação. Esse buraco negro em fuga deve ter uma massa de cerca de 20 milhões de sóis. Isso o torna mais de 4 vezes mais pesado que o buraco negro central da nossa galáxia. Agora surge a pergunta: será que podemos reconstruir o que aconteceu? Aqui, o buraco negro foi claramente ejetado de sua galáxia por uma colisão, e a equipe do professor Dokkum acredita que ocorreu uma colisão tripla realmente rara e bizarra, pois quando dois buracos negros colidem, eles geralmente se fundem em um buraco negro ainda mais pesado. Mas quando três buracos negros
negros se encontram, pode acontecer que um deles seja ejetado. Mas de onde vem o rastro de estrelas jovens que o buraco negro deixa para trás? Quando o buraco negro saiu da galáxia, ele naturalmente arrastou uma grande quantidade de gás e também se moveu pelas regiões externas da galáxia ricas em hidrogênio, o chamado halo. Muito gás foi naturalmente sugado para a garganta gravitacional do buraco negro, mas, devido à imensa velocidade, grandes áreas de hidrogênio também foram simplesmente comprimidas pelo buraco negro, que passava a toda velocidade, e quando se comprime hidrogênio suficiente, forma-se uma estrela. A faixa de estrelas que o buraco negro arrasta atrás de si se estende por 200 mil anos-luz. Isso significa que ela é quase tão grande quanto toda a nossa galáxia, a Via Láctea. Os buracos negros, portanto, não têm apenas um efeito destrutivo, eles também são os criadores de novos sóis. Tudo isso aconteceu a uma distância de 7,5 bilhões de anos-luz. Portanto, esse buraco negro não vai chegar perto do nosso sistema solar, mas saber que existem buracos negros à solta pode, claro, deixar a gente um pouco preocupado. Mas os buracos negros ainda reservam outras surpresas, e se eles não apenas destruíssem matéria, mas também pudessem funcionar como portais para outros universos? Mesmo que conseguíssemos voar à velocidade da luz, levaríamos 200 mil anos só para chegar ao fim da nossa galáxia. Será que as viagens interestelares são, portanto, impossíveis? Todo fã de Star Trek sabe, a gente só precisa curvar o espaço. Albert Einstein foi o primeiro a compreender o conceito de espaço-tempo. Estamos cercados por espaço e tempo, dimensões que estão inseparavelmente ligadas, mas que não aparecem diretamente visíveis para nós. Uma massa influencia o espaço-tempo, o que percebemos como o estado normal do espaço-tempo. É o espaço-tempo sob a influência principalmente da Terra e do Sol. Mas não seria possível também dobrar o espaço, por assim dizer, para conectar dois pontos diretamente? Isso seria então um buraco de minhoca, também chamado de ponte de Einstein-Rosen. Isso minimizaria enormemente qualquer distância e poderíamos viajar imediatamente para qualquer destino no universo. Isso é um buraco de minhoca. Mas isso não viola as regras da física, segundo as quais nada pode ser mais rápido que a luz? Não, porque através de um buraco de minhoca não nos movemos mais rápido que a luz. Nosso destino apenas ficou mais próximo de nós, porque o espaço entre nós foi dobrado. Os buracos de minhoca, portanto, não violam a teoria da relatividade e estão em total conformidade com as leis da física. O único probleminha é que ainda nunca encontramos um buraco de minhoca. Mas, em um trabalho de pesquisa, uma equipe de cientistas búlgaros faz uma afirmação maluca. Segundo eles, já descobrimos buracos de minhoca há muito tempo, pois os buracos negros seriam, na verdade, buracos de minhoca. Isso significaria que estaríamos cercados por buracos de minhoca e que, por exemplo, um buraco de minhoca supermassivo se esconde no centro da nossa Via Láctea. Os cientistas calcularam que, quando vistos da Terra com ângulos de inclinação pequenos, os buracos de minhoca apresentariam um padrão de polarização muito semelhante ao de um buraco negro. Dependendo da perspectiva, um buraco de minhoca pareceria exatamente como um buraco negro se o observássemos com telescópios terrestres. A boca de um buraco de minhoca pareceria para nós exatamente igual aos discos de acreção que se formam em torno dos buracos negros. O mesmo vale para a estrela Sagitário A, o buraco negro central da nossa galáxia. Também observamos isso de um ângulo que não permitiria diferenciá-lo de um buraco de minhoca. A constatação de que qualquer buraco negro, apenas pela aparência e pelas propriedades que observamos, também poderia ser um buraco de minhoca, e que, portanto, poderíamos estar rodeados por uma infinidade deles, é realmente espetacular. Mas agora surge a pergunta: será que não há uma maneira de distinguir buracos negros de buracos de minhoca? Afinal, antes de se aventurar dentro de um monstro desse, seria bem útil ter essa certeza. Na verdade, os pesquisadores descrevem em seu trabalho uma maneira de identificarmos os buracos de minhoca sem sombra de dúvida. Para isso, não precisaríamos observá-los de um ângulo menos plano do que os buracos negros que vimos até agora, já que só assim seria possível destacar as diferenças na polarização. E para isso, precisaríamos de muita sorte. Se houvesse um objeto muito massivo entre nós e um possível buraco de minhoca, esse objeto curvaria a luz que chega até nós e assim poderíamos observar o buraco de minhoca de um ângulo diferente. Através dessa lente gravitacional, poderíamos perceber as características sutis que poderiam distinguir um buraco de minhoca de um buraco negro. Mas até termos a sorte de encontrar uma lente gravitacional adequada, ou até mesmo conseguir uma visão direta, resta a constatação realmente empolgante de que, matematicamente, todos os buracos negros descobertos até agora poderiam ser buracos de minhoca. A teoria dos buracos de minhoca nos leva direto a outra estrutura fascinante da física, os buracos brancos. Vamos fazer uma breve retrospectiva do que rolou até agora. Segundo a maioria dos astrofísicos, nosso universo existe há quase 13,8 bilhões de anos. O ponto de partida, segundo a opinião dominante, foi o Big Bang. Toda essa energia e matéria, os planetas, as nebulosas, as estrelas, os youtubers charmosos e assim por diante, estavam comprimidos num ponto minúsculo. Por razões misteriosas, esse ponto começou então a crescer e crescer até hoje,
hoje. E hoje, claro, o espaço atingiu dimensões gigantescas e está repleto de bilhões, se não trilhões de galáxias. E continua a se expandir. A grande maioria das galáxias está se afastando de nós neste exato momento. Esse é o estado atual da ciência cosmológica, resumido de forma bem simplificada. Mas uma pergunta permanece sem resposta até hoje. Por quê? A maioria dos astrofísicos diz simplesmente porque sim. O universo surgiu do nada e, portanto, antes do universo simplesmente não havia nada. Mas há uma ideia que vai um pouco na direção contrária. Nosso universo é o produto de um buraco branco. Para isso, porém, precisamos primeiro esclarecer o que é, afinal, um buraco branco. Vocês podem imaginar isso um pouco como o oposto de um buraco negro. Falando de forma bem simplificada, os buracos negros atraem coisas, os buracos brancos as expelem, enquanto atrás do horizonte de eventos de um buraco negro, nenhuma força física consegue escapar, nem mesmo a luz, o horizonte de eventos de um buraco branco não conseguiria superar nenhuma força física vinda de fora, ou seja, não daria para entrar nele, e se a gente levar essa ideia adiante, cada buraco negro poderia estar conectado a um buraco branco. A prova prática da existência de buracos brancos ainda está por vir, mas eles são possíveis no âmbito das famosas equações de campo de Albert Einstein, e essas equações já previram com sucesso a existência dos buracos negros. E outro argumento a favor da existência de buracos brancos é o chamado paradoxo da informação. Quando algo desaparece atrás do horizonte de eventos de um buraco negro e acaba se tornando parte da singularidade, as informações do objeto engolido se perdem, exceto a massa, a carga elétrica e o momento angular. Não dá para coletar mais dados sobre um buraco negro, mas, de acordo com a física quântica, as informações não podem, na verdade, se perder irremediavelmente. A solução para esse paradoxo da informação poderia ser isso mesmo, os buracos brancos. Talvez as informações nem se percam. Escondidas dos nossos olhares curiosos, elas simplesmente são regurgitadas em outro lugar por um buraco branco. Será que esse princípio da relação entre buracos negros e brancos não poderia ser aplicado perfeitamente a todo o universo? Para entender isso melhor, precisamos nos aventurar um pouco na área da física quântica, ou seja, aquela parte misteriosa da física, que lida com as partículas elementares mais minúsculas. É que quando se trata de singularidades, os princípios da física clássica falham um pouquinho. Algumas teorias quânticas, portanto, quantificam o espaço-tempo e postulam uma teoria quântica da gravidade. Elas chegam à conclusão de que a visão da física clássica sobre os buracos negros é incompleta. Segundo a teoria, os blocos básicos do espaço-tempo têm a forma de laços quânticos extremamente pequenos, e esses laços têm um tamanho finito, ou seja, podem ser descritos. Imaginemos uma estrela muito pesada que está prestes a entrar em colapso, ou seja, ela termina em uma hipernova e comprime sua massa residual de tal forma que se forma um buraco negro. De acordo com a teoria das alças quânticas, essa compressão da estrela não pode chegar ao ponto de singularidade, ou seja, ao ponto de densidade infinita. Em vez disso, antes de atingir o ponto de singularidade, a estrela passaria por um salto quântico. A partir de uma certa pressão exercida sobre a massa residual da estrela, o buraco negro se transforma em um buraco branco. Esse processo de transformação de um buraco negro em um buraco branco levaria apenas frações de segundo. E exatamente esse salto quântico de loop de uma estrela moribunda poderia ser o ponto de partida de um novo universo. Nosso universo pode ter surgido quando, em algum outro lugar de um universo-mãe, um objeto muito pesado entrou em colapso e, por meio de um salto quântico, criou um buraco branco. O físico Lee Smolens popularizou essa teoria e a descreve assim: uma estrela que entra em colapso e se transforma em um buraco negro é comprimida muito rapidamente até atingir uma densidade infinita, e o tempo para. Em vez de colapsar até uma densidade infinita, a estrela colapsa até uma determinada densidade extrema, depois ricocheteia e começa a se expandir novamente. O ponto em que o tempo termina dentro de um buraco negro está ligado ao ponto em que o tempo começa em um Big Bang num novo universo. É de enlouquecer, os buracos negros dão tanto o que pensar que só de pensar nisso já dá vertigem. Vou te manter por dentro de todas as novidades sobre o assunto, então inscreve-te no canal agora mesmo para não perder nada e não esquece de dar um like. E agora vamos falar de outro mistério da astronomia. Cientistas receberam vários sinais misteriosos vindos das profundezas do espaço, e alguns já estão dizendo que podemos ter recebido mensagens de uma civilização interestelar. O que há por trás desses sinais cósmicos? Você descobre no vídeo exibido no canto superior direito, não deixe de clicar nele. E se clicar no canto inferior esquerdo, você pode dar uma olhada na minha loja espacial e comprar camisetas dos vídeos e outras coisas nerds. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!